Olá! Se uma viagem para a França está aí nos seus planos, olha, este guia é para guardar com carinho. A gente vai aprender juntos algumas frases que são cruciais para emergências e o mais importante, vamos focar muito na pronúncia para que a comunicação seja a mais clara possível. E claro, vamos memorizar aqueles números que podem literalmente salvar uma vida. Vamos nessa? Agora vamos imaginar a cena. A gente tá lá em Paris, caminhando, tudo lindo, e de repente bate uma tontura, uma dor que a gente não esperava. O coração dispara. E agora? O primeiro impulso pode ser o pânico, mas calma. Tendo as ferramentas certas na mão, dá para manter a tranquilidade e conseguir a ajuda que for preciso. Vamos ver exatamente como fazer isso. Então, vamos começar pelo que é mais urgente: os pedidos de socorro. Numa emergência, a gente sabe, cada segundo faz a diferença. Ser direto e claro é fundamental. E a pronúncia correta pode mudar tudo. A primeira frase, e talvez a mais universal de todas, é "Au secours". Vamos ouvir com muita atenção a sonoridade. O O no começo soa como um O bem fechadinho, sabe? O. Em secours, o O tem exatamente o som do nosso U. E o R, bom, é aquele R francês que a gente faz aqui na garganta. Vamos treinar bem devagar. O, secours. Agora, com a entonação de quem precisa de ajuda. Au secours! É um som forte para ser ouvido de longe. Outra frase importantíssima: aidez-moi. O que é interessante aqui é a pronúncia. O E soa como o nosso E, bem aberto. É. E olha só que detalhe: o Z de aider gruda na palavra moi e isso cria um som de Z entre as duas. Escuta só, com atenção. Aidez-moi. Vamos repetir juntos? Aidez-moi. Perfeito. Agora, um pedido um pouquinho mais específico. J'ai besoin d'un médecin. A palavra besoin tem um som nasal, o on, que é um pequeno desafio. Pense em algo como besoin. E médecin também termina com um som nasalado, médecin. Vamos montar a frase com calma. J'ai besoin d'un médecin. Agora, no ritmo normal da fala. J'ai besoin d'un médecin. É isso aí. Ótimo! Uma vez que a gente conseguiu chamar a atenção e a ajuda está vindo, o próximo passo é conseguir descrever o que está acontecendo. Saber dizer exatamente onde dói pode acelerar e muito um diagnóstico. Vamos ver o vocabulário básico para isso. Vamos dar uma olhada rápida em algumas partes do corpo. A pronúncia aqui é mais tranquila, mas presta atenção num detalhe. Se a palavra é feminina, que usa la, ou masculina, que usa le. Isso vai ser super importante já já. Vamos lá. La tête, la gorge, le dos, le bras, la jambe et le cœur. Esse som em cœur é um desafio, né? É como se a gente fizesse um biquinho para falar eu, mas com a boca em formato de O. Cœur. Pratica um pouquinho o que sai. E aqui tá a mágica de como usar essas palavras que a gente acabou de ver. A estrutura é sempre a mesma. J'ai mal, que quer dizer estou com dor. Agora, se a parte do corpo for feminina, como la tête, a gente usa à la. Simples assim. J'ai mal à la tête. Se for masculina, como le dos, a gente usa o. Aí fica j'ai mal au dos. É uma regrinha de ouro que resolve tudo. Agora, vamos pensar numa situação um pouco menos grave, mas super comum. Dá um pulinho na farmácia, ou como eles dizem, na pharmacie. E um detalhe cultural bem importante. Na França, os farmacêuticos são profissionais de saúde muito qualificados e respeitados. Muitas vezes, eles podem ser nossa primeira ajuda para resolver problemas menores. Este slide é um roteiro perfeito. Vamos simular? Primeiro passo, cumprimentar e já dizer o que a gente sente. Bonjour, j'ai mal à la gorge. Passo 2, pedir uma solução. Avez-vous quelque chose pour? O senhor ou a senhora tem algo para? Passo 3, nomear o problema. Le rhume, o resfriado, ou la fièvre, a febre. Ou, se for algo bem simples, dá para ir direto ao ponto. Une aspirine, s'il vous plaît. E vale a pena reforçar este ponto. É uma questão cultural mesmo. Ter essa confiança de entrar numa farmácia e pedir um conselho pode resolver um monte de perrengues sem precisar ir a um hospital. É uma dica que vale ouro para qualquer viajante. Muito bem. Agora a gente chega na informação talvez mais crítica de todas. Aquela que vale a pena anotar no celular, tirar uma foto da tela ou, melhor ainda, memorizar antes mesmo de embarcar no avião. São os números que de fato salvam vidas. O primeiro e o mais universal de todos, 112. Esse é o número de emergência padrão para toda a União Europeia. Então, na dúvida, se só der para decorar um número, que seja este. Ele serve para qualquer tipo de emergência e a ligação vai ser direcionada para o serviço correto. Em seguida, temos o número 15.
Esse é o número do SAMU, o Serviço de Atendimento Médico de Urgência. Para qualquer situação médica grave, tipo um mal súbito, um acidente sério, este é o contato direto para chamar uma ambulância. Para qualquer problema de segurança pública, como assalto, qualquer situação que precise da presença da polícia, o número é o 17. Bem fácil de lembrar, direto ao ponto. Por último, o 18, que é para os pompiers, os bombeiros. E aqui tem uma curiosidade super útil. Na França, os bombeiros também atendem a muitos acidentes de trânsito e até mesmo algumas emergências médicas. Eles são bem versáteis. E para fechar, aqui está o nosso resumo final, tudo bem organizado nesta tabela. 112 é o número coringa para qualquer emergência, 15 para questões médicas sérias, 17 para a polícia e 18 para os bombeiros e acidentes. Salva essa imagem no celular. É aquele tipo de informação que a gente torce para não causar, mas que é absolutamente indispensável ter sempre à mão. No final das contas, saber como se comunicar numa emergência é muito mais do que só saber um idioma. É sobre ter autonomia, é sobre ter segurança. Com essas frases e esses números, a nossa bagagem para lidar com qualquer imprevisto já está bem mais completa. E a pergunta que fica é: ter esse conhecimento não muda completamente a sensação de tranquilidade ao planejar a próxima viagem? Com certeza muda.